Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. O TN1 começa agora com a revelação dos suspeitos do assassinato do pastor Carlos Alberto Dias, de 55 anos. O pastor também era dono de uma funerária em Marechal Floriano. O corpo da vítima foi encontrado numa rua dentro de um caixão e um dos suspeitos também é pastor. É isso mesmo, Suzy Faria, que traz os detalhes pra gente. Já se sabe a motivação do crime, Suzy. Boa tarde pra você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. E boa tarde, amigo do TN. Sim, George, já se sabe a motivação. Ciúmes. Isso porque o autor do crime, que se diz pastor e motorista de aplicativo e tem 42 anos, junto com um comparsa de 27, que também é motorista de aplicativo, arquitetaram tudo para matar o pastor Carlos Alberto Dias, de 55 anos, por ciúmes. É que o assassino estava namorando a ex-mulher de Carlos Alberto. Ele e ela estavam em processo de divórcio. E esse senhor aí, de 42 anos de idade, achava que a qualquer momento eles poderiam reatar o relacionamento. Por isso, para tirar o ex-marido do caminho dele, resolveu premeditar, arquitetar este crime e matar o pastor. Somente por isso. Mas quem vai contar esse motivo, quem vai narrar tudo isso, é o delegado Luciano Paulino, que é o delegado interino de Marechal Floriano e que acompanhou todas as investigações e que esteve à frente de tudo isso. Vamos ouvi-lo. As investigações revelaram que passional, ciúmes. O suspeito principal, o de 42 anos, ele se envolveu num relacionamento com a ex-esposa da vítima e ele com um perfil muito dominador, muito ciúmes. Por algum motivo ele acreditava que mesmo a namorada, ex-esposa da vítima, mesmo eles não estando juntos, estavam em processo de divórcio, que aquilo seria de alguma maneira ameaça ao relacionamento deles. E aí ele resolveu então dar fim à vida da vítima. Ele chegou a mudar para o bairro, próximo ali à casa da vítima, para poder ficar ali monitorando. O que me chama a atenção é que o autor do crime é um psicopata, tem uma mente perversa, pratica um crime com requintes de crueldade, é uma pessoa que não pode conviver no meio da sociedade porque tem essa mente perversa e certamente a mulher com quem ele estava se relacionando poderia ser também uma próxima vítima dele. Pois é, como o próprio delegado Darcy Arruda, também como o próprio delegado Luciano Paulino disseram, esse é um bandido que estaria se fazendo passar por um pastor para poder cometer esse crime. E não foi o primeiro. Ele já é suspeito de ter praticado um estupro de uma ex-namorada dele e também um assalto à casa de um ex-sogro que aconteceu lá em Aracruz. Como o próprio delegado falou, seria uma pessoa psicopata que já estaria perturbando tanto a atual namorada que ela, inclusive, já estaria indo à delegacia fazer uma representação contra ele pedindo uma medida provisória. Na cabeça dele, Carlos Alberto, o pastor, seria um empecilho, seria uma pedra no sapato e tirando ele dali, ele teria um relacionamento muito mais tranquilo com a ex-esposa da vítima. E por causa disso resolveu cometer o assassinato. Agora, um último detalhe é que o comparsa dele, o motorista de aplicativo de 27 anos, nem daqui é do Acre. Os dois não se conheciam, não tinham amizade nenhuma, só através de um grupo de WhatsApp. E mesmo assim, este homem de 27 anos aceitou participar do crime. Foi ele que fez a ligação para o dono da funerária, o pastor Carlos Alberto Dias, ir até um local já determinado, escolhido pelos dois, para atender um falso chamado. Chegando lá, esse homem de 27 anos teria rendido o pastor com uma faca e aí entrou o atual namorado da ex-esposa dele. Com aquelas braçadeiras, ele o enforcou. E de acordo com o delegado, a primeira braçadeira utilizada acabou quebrando, tanta força que ele fez. Uma segunda teria sido usada e o pastor acabou morrendo por asfixia. O caixão onde ele foi deixado já era costume de estar dentro do carro e fazia o transporte
aí das pessoas com quem ele ia realizar o trabalho. E assim está solucionado o caso aí desse pastor que foi assassinado em Marechal Floriano. George, Bruna. Que caso terrível, né, gente? Tá aí o desfecho, mas um caso realmente que deixa a gente chocado. Suzy, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Até mais. Agora dá só uma olhada, gente, no equilíbrio do ladrão. Câmeras flagraram o momento em que o suspeito sobe até a fiação e faz um esforço danado para furtar os fios de telefonia de um poste. Ele usa uma faca para cortar os cabos. Quanto malabarismo, né? Foram mais de 5 minutos dando uma de trapezista do crime. O suspeito e o comparsa fogem assim que conseguem aí retirar todo o material. E essa não foi a primeira vez que esse equilibrista agiu aí na região. Nem para tomar um choquezinho, né? Para aprender alguma coisa, né? Não vai chegar ao final, óbvio. Mas, poxa, assim não dá, gente. Agora, vaso ruim não quebra mesmo, hein? Vou te contar, vamos combinar. Não cai de jeito nenhum. Não cai de jeito nenhum. Se nenhum. é a gente ali fazendo um trem desse, o que acontece? Encosta na fiação, no mínimo, né? Nossa, Deus me livre. Mas tá aí, a polícia já sabe, ele já tá agindo há um tempo aí, a polícia já tem essas imagens, já tá sabendo, pode intensificar um pouco aí o policiamento para ver se consegue capturar, né? E ele tá em cima de uma placa ali também, né? Parece uma placa? Parece uma placa, né? Uma placa. Tá claro ali por conta da iluminação, mas tá em cima mesmo, é uma placa. de uma placa. Meu Deus. Olha, gente, um homem de 66 anos foi preso e confessou que abusou sexualmente, vejam só, da própria neta, uma criança de 4 anos. Esse caso teria acontecido dentro de casa quando o acusado dava banho na menina. Os abusos aconteciam dentro da casa da família, nesse bairro em Vitória. A criança de 4 anos vinha sendo violentada pelo próprio avô, um idoso de 66 anos. Os abusos foram descobertos nessa quinta-feira pela mãe da menina, que é filha do suspeito. A mãe havia deixado a filha de 4 anos aos cuidados do avô. Depois de um dia inteiro de trabalho, ela chegou em casa e viu que o avô dava banho na neta no banheiro. Ela ficou ali observando e foi nesse momento que ela conseguiu flagrar que o avô, por diversas vezes, passava a mão na boca e, na sequência, ele acariciava as partes íntimas da criança. A mãe ficou desesperada, partiu para cima dele e conseguiu imobilizá-lo. A polícia militar foi chamada e o suspeito acabou detido. Ele é venezuelano e está no Brasil há 2 semanas. Veio para reencontrar a filha, que está há 2 anos no país. A criança contou em detalhes para a mãe que os abusos passaram a ocorrer desde a chegada do avô. No departamento médico legal, na manhã de hoje, para exame, o idoso disse que está arrependido do que fez. Estou arrependido. Estás arrependido? Sim. E agora? Bueno, hay que pagar assim, me muero. Tem que pagar mesmo. Noel Alberto Franco foi autuado por estupro de incapaz e está preso. Gente, agora, olha só essa história chocante, é mais um caso de violência contra a mulher. Bota a foto, por favor, da vítima aí na tela. A gente fica chocado de ver essa imagem. De um lado, ela antes da agressão, uma menina linda, jovem, cheia de vida, e depois o resultado da violência brutal que essa moça sofreu. Essa daí, gente, é a Juliana Aparecida da Silva. Ela tem 28 anos e está machucada, sim, porque ela foi torturada pelo companheiro, pelo marido, por mais de 24 horas. Foi uma sessão de horror, uma sessão de tortura. Isso aconteceu em Ibatiba, no interior do estado. Tá? Ela foi colocada durante essa sessão de horrores até dentro de uma mala. Ela estava viva, foi colocada dentro dessa mala e o tempo todo sofrendo ameaças. Esse homem, gente, esse monstro, ameaçava o tempo todo, né, a vítima, colocando uma arma na cabeça dela. E essa frase que a gente está vendo, ó, dá pra te enterrar viva, foi esse homem aí que falou pra ela, tá? Ele dizia pra ela a todo momento que ia enterrar ela viva, tá? Isso aí, gente, aconteceu depois de 7 meses de relacionamento. O gatilho, né? Não existe gatilho, mas ele alega, a justificativa seria que ela teria descoberto uma traição da parte dele e queria sair de casa. Por isso ele ficou revoltado. Ela foi arrumando a mala, né? Queria sair de casa, descobriu que tinha sido traída. Ele ficou revoltado e a partir daí começou a atacar a companheira e foi uma sessão de horrores. Depois, 24 horas em cárcere privado, sendo torturada. E tem também a história da herança que ela ganhou, né? Ela ganhou uma herança
de 30 mil reais, ele estava querendo a senha para ter acesso a isso. A Juliana, como você disse, Bruno, ela disse o seguinte, todas as vezes que ela terminava, né, falava que queria terminar o relacionamento, se separar durante esses 7 meses, acontecia uma gravação. Ela disse assim, ó, eu nunca podia sair de casa, da minha própria casa. Eu descobri essa traição dele, foi no dia que ele fez isso comigo, eu resolvi terminar, ela colocou as coisas dentro da mala e falou que ia sair. Aí ele falou assim, não, quem vai entrar dentro da mala é você. E a Juliana, gente, ela gravou um vídeo pra gente relatando esses momentos de desespero. Vamos ouvir. Eu descobri uma traição dele esses dias pra trás, que foi o dia que ele fez isso comigo, e resolvi terminar o relacionamento. Falei com ele que eu não queria mais nada, peguei a mala, que tanto que foi a mala que os policiais levaram, peguei a mala, comecei a colocar minhas coisas dentro. Quando eu virei, ele me deu um soco, que foi aonde que ficou mais esse hematoma, e foi me enforcando e me apertando, e nisso eu já comecei a ver sangue, e eu apagava e acordava, apagava e acordava. Quando eu acordava, ele continuava a me agredir. Antes de ele me levar, ele falou assim, entra na mala. Aqui dentro do quarto, ele entra na mala pra ver se você cabe na mala. Eu entrei na mala, ele fechou a mala comigo, abriu, falou assim, você cabe, você dá certinho nessa mala, dá pra mim enterrar ela com você, até viva. E ele tava com o intuito, sim, que ele levou a mala, levou a faca, levou as cordas, as sacolas. Ele falou pra mim antes de ir, ele sentou bem na minha frente e falou assim, como que eu vou dar um tiro na sua cabeça? Eu vou ter que colocar uma sacola na sua cabeça e amarrar com fita pra não vazar muito sangue, que eu vou trazer você pra dentro de casa de novo, dentro da mala, e depois eu vou ver o que eu faço com o seu corpo. Olha, é impressionante a fala da Juliana, né? E ele também, para tentar tirar a senha dela, ele levou a Juliana no meio de um matagal. Olha. E depois trouxe a Juliana de volta para casa. E sabe, gente, como ela conseguiu pedir ajuda, ela fez um bilhetinho e jogou do lado de fora. Uma vizinha viu, achou que estava acontecendo algo estranho, viu esse bilhete, leu e chamou a polícia. Olha a importância também, né, de quem está por perto, que seja um vizinho, um familiar, tá atento, né? Foi por meio de um bilhete que ela realmente conseguiu ser salva aí, né? O fim seria trágico dessa história. Quando a polícia chegou, ela estava com um fio Olha aí, de ferro de passar amarrado no pescoço. Né? E ela falando toda hora que ela desmaiava, ela acordava porque ela estava ficando sem ar, aquela agressão foi muito forte. Perdeu muito sangue também. Agora, foram 7 meses de relacionamento, ela conta também que durante esses 7 meses de relacionamento, toda vez que ela tentava sair, essa moça tem um filho pequeno, ele ameaçava o filho dela. Então, ela tinha muito medo do que pudesse acontecer, foram 7 meses de terror mesmo. Vamos ver o relato dela. Eu vivi com o Rafael 7 meses. Mas foram piores 7 meses da minha vida. E todas as vezes que eu falava que eu queria separar era uma agressão. Eu nunca podia sair da minha própria casa. Ninguém nunca mais me via. Eu fui proibida de ligar pro meu pai. Fui proibida de ligar dia 14 agora pro meu filho, que foi aniversário dele. Eu não podia ir numa padaria que ele ia atrás de mim, entendeu? Nunca pude sair sozinha. Eu tenho medo dele sair porque várias e várias vezes quando eu falava que eu ia separar dele, ele falava assim, eu vou aonde dói em você e aonde dói em mim é no meu filho. Então eu tenho muito medo de quando ele sair, dele ir atrás do meu filho e fazer alguma coisa com ele. Sinceramente eu quero que ele apodreça na cadeia, que ele pague por tudo, por cada centavo que ele me pegou, por tudo que ele me fez, entendeu? Porque isso daqui vai sair, essas marcas aqui, vai tudo sair do meu rosto, mas do meu coração não vai. É um trauma, né? Um trauma para essa vítima e para a família inteira. E agora, como ela disse, né, ele está preso e fica a preocupação com o futuro. Porque a gente sabe que em muitos casos assim,
esses caras não ficam presos por muito tempo, acabam voltando para a rua ou respondendo em liberdade, vão para o semiaberto, enfim. E aí a vítima fica vulnerável, não tem botão do pânico que dê jeito, que dê tempo de pedir socorro. Muita gente em casa pode estar falando, por que não saiu antes? Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro no momento desse. As ameaças ao filho, você imagina uma situação dessa certeza. E você não vai imaginar que vai chegar a esse ponto. Né? E estourou a esse ponto por conta do dinheiro da herança. É isso aí. Então, gente, a gente deseja aí realmente toda a força para você, Juliana. Com certeza ele vai ser julgado e a gente espera que ele fique preso dessa vez. E vão continuar acompanhando, né, na cola aí para ver realmente que fim vai levar, que ele continue preso aí por muito tempo. Pessoal, uma idosa foi atropelada por uma moto em Cariacica. A mulher atravessava na rodovia e acaba atingida em cheio. Ela chega a rodar e a cair na pista. Logo, algumas pessoas chegam para socorrer essa mulher aí. O motociclista também caiu na pista e precisou ser socorrido. Esse acidente aí aconteceu na rodovia José Sete, na altura do bairro Santana. A idosa teve fratura na perna, mas graças a Deus passa bem. Nossa, chocante essa imagem desse atropelamento. Olha só, vamos falar ao vivo agora com a repórter Vanusa Santana, que tem informações sobre uma tentativa de assalto a um idoso que aconteceu hoje cedo na orla de Itaparica, em Vila Velha. Vanusa, boa tarde para você. Ana Maria, muito boa tarde, George, boa tarde para os nossos amigos do TN que nos acompanham de casa. Esse caso aconteceu agora há pouco, finalzinho da manhã ali em Vila Velha, na orla de Itaparica. Um idoso estava caminhando ali no calçadão quando foi rendido por um jovem armado. Ele exigiu que o idoso entregasse todos os pertences pessoais. A ação foi vista por um casal de turistas que estava bem próximo ali, também fazendo a mesma coisa, caminhando no calçadão, né? Uma sexta-feira aí, um pouquinho de sol, né? Nublado. E aí, então, eles presenciaram essa ação do criminoso. Tentaram correr. Aí o criminoso viu que eles haviam, né, flagrado a ação dele, tentou ainda ir para cima desse casal, na tentativa também de assaltá-los, mas o casal foi mais esperto aí, conseguiu correr e então avisar a polícia militar. A PM fez cercos ali na região, em toda a orla de Itaparica, e conseguiu ver o assaltante. Só que no momento que o assaltante viu que os policiais estavam se aproximando, ele armado ainda, apontou a arma na direção dos PMs. Aí por segurança, um dos PMs acabou aí dando um tiro de advertência para o alto. Você imagina só a situação das pessoas ali na orla de Itaparica, passeando, caminhando, praticando exercício e vendo essa correria, toda essa confusão e ainda mais um disparo que foi, é claro, disparado com segurança pelo policial militar aí, na tentativa de afugentar, né, de fazer com que esse suspeito se entregasse. E foi isso que aconteceu. Ele foi identificado como João Vitor Dável Moreira, de 19 anos. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com ele, os policiais encontraram a arma que foi usada aí para render o idoso, né? Algumas munições estavam lá também, dentro do revólver, e também o que foi levado do idoso. Vários pertences pessoais foram recuperados. A gente entrou, Bruno e George, em contato com a Polícia Civil para saber, né, a atuação desse rapaz, desse jovem de 19 anos, identificado como João Vitor, mas como a ocorrência aconteceu agora há pouco, né, no finalzinho da manhã, a Polícia Civil disse que ainda está em andamento, ou seja, os policiais militares ainda estão finalizando a ocorrência e mais tarde, com certeza, aqui na nossa tribuna, vocês vão conferir detalhes sobre esse caso. Volto com vocês aí. Exatamente, Vanusa, no Tribuna Notícias, segunda edição, todos os detalhes também no Tribuna Online. Obrigado pela participação. Valeu, Vanusa. Pessoal, um jovem foi assassinado durante ataque a tiros em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Antes de morrer, ele tentou proteger, gente, um adolescente de 15 anos que também acabou baleado nesse confronto. A gente estava conversando, eles desceram ali, aí eles começaram a dar um monte de tiro. A gente nem chegamos a ver, não. A gente correu para dentro de casa e só viu os tiros. O ataque aconteceu na rua 72, em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. Foi obra de uma facção rival que tinha como alvo o Wender Barbosa, de 29 anos, e um adolescente de 15, que estava com ele na hora. O Wender ainda tentou defender o adolescente. Ele entrou na frente para não pegar muito nele, aí pegou nele. Aí o outro acho que levou só aqui perto do rins, aqui só um. Aí foi socorrido na hora, né? Ferido com um tiro na região da virilha, o Wender tentou fugir.
Depois de se colocar na frente do adolescente para que ele não fosse ferido, o Wender saiu correndo, tentando fugir da morte. Veio lá da esquina da rua 72, atravessou todo este quarteirão e foi invadir o terreno de algumas casas que fica perto daquele poste ali. Correu bastante para fugir da morte. Ele caiu dentro de um quintal de um dos terrenos que invadiu. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O adolescente levou um tiro no quadril e nos glúteos. Socorrido para o hospital, saiu de lá antes da chegada da polícia. A PM, que fazia patrulhamento na rua, conseguiu flagrar os atiradores. Na perseguição, o carro desse morador foi atingido por disparos nos vidros. Saí para guardar o carro e vi que estava atingido e quebrado o vidro da frente e o traseiro. Prejuízo aí de mais de R$1.000. Mas os assassinos conseguiram fugir. Seriam de uma gangue rival e estariam escondidos só esperando o momento de Wendel passar. Ele tinha um apelido nas redes sociais de Tropa do Coroa da Quadra, onde a principal foto é a de uma arma, um fuzil. A polícia agora irá investigar a motivação e a autoria do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. Sextou e com vaga de emprego, tá, gente? Coisa boa, viu? A Agência do Trabalhador de Cariacica tá fazendo seleção para 200 vagas na construção civil. E olha, Bruna, na semana que vem serão abertas mais 400 oportunidades. Prepare seu currículo, você de casa, os documentos e garanta aí a sua vaga. Adriano está desempregado há 2 anos. A esposa está grávida do 4º filho. Ele tem feito bicos, mas hoje busca uma vaga para auxiliar de pedreiro. É muita luta, né? Com família aí, desempregado, tem que fazer no bico, é complicado, né? Mas nós dá nossos pulinhos. Tomara, se Deus quiser, né? Conseguir uma vaga, né? Wagner está com 53 anos e também tem expectativa de sair empregado. Vamos tentar concorrer a essa vaga, né? Sair daqui com emprego, né? Se Deus quiser, né? A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade, no bairro Rio Branco. Nesta sexta-feira, somente para a área da construção civil, foram abertas mais de 200 vagas. Nós temos na área de pedreiro, carpinteiro, eletricista, auxiliar de obras, mestre de obras, enfim, toda a gama de atividade relacionada à construção civil, elas estão anunciando com a gente. Dessas vagas, mais de 60 são oferecidas a pessoas com deficiência física. O cadeirante Wallace está confiante. E Deus quiser, ele já quer, né? Eu vou conseguir porque tá difícil, porque a aposentadoria só não ajuda em nada, que é muito pouco. Para quem paga aluguel, paga pensão, aí vem compra, vem as coisas dentro de casa, então tá difícil. E aqui, no auditório da Agência do Trabalhador, agora os candidatos vão passar pela triagem, pela entrevista. E até às 3 horas da tarde, mais de 200 vagas devem ser preenchidas. Mas, se você tem interesse também na área da construção civil, na próxima semana, mais de 400 vagas devem ser oferecidas. Quem tem interesse em concorrer a uma vaga pode ir pessoalmente à Agência do Trabalhador ou preencher o cadastro pelo site cariacica.es.gov.br. Na página, primeiro você clica em Serviços. Em seguida, na Agência do Trabalhador. Dentro das notícias sobre as vagas, aparece o link para preencher o formulário, que é considerado um mini currículo. Quem não tem cadastro pode procurar a Agência do Trabalhador, que ele será feito o processo de seleção com a empresa que está no local. Lembrando que a seleção na Agência do Trabalhador de Cariacica vai até às 3 da tarde. A agência fica na Avenida Kleber Andrade, número 5, no bairro Rio Branco. O telefone é o 3354-5510. O site é o cariacica.es.gov.br. A gente falou que sextou com vaga de emprego, sextou com o quê também? Com ingresso para um show do Whindersson Nunes, que vai rolar em Vitória no próximo domingo e tem direito a acompanhante, tá? Então fica ligado que já já vamos liberar uma linha ao vivo para você concorrer a um par de ingressos para esse stand-up com um dos maiores fenômenos da internet. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente vai sortear.
E olha só, preparem os casacos e os guarda-chuvas. O Espírito Santo está sob alerta de tempestade. Pois é, assunto para Luciano Rossetti. Luciano Rossetti diz aí, já está ali, né, perto do mar, na Baía de Vitória. O alerta é para esse final de semana inteiro. Luciano, boa tarde. Pois é, gente. Boa tarde para vocês também. Para o estado inteiro, nesse final de semana, inclusive, ó, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva forte, ventos fortes de até 100 km por hora em 75 cidades capixabas, incluindo a Grande Vitória. Esse vento já começou, pelo que eu estou vendo aqui, porque está ventando pra caramba. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha pro tempo aqui, pedir pro meu amigo Bruno Passos mostrar pra gente como é que tá a cara do tempo ao vivo nessa hora do almoço aqui na Grande Vitória. A gente está aqui mostrando Vila Velha, pedaço aqui de Vitória, aqui na beira-mar, né? Olha só a força do vento e a força das ondas também. O vento bate com força, joga no mar e olha só, a força das ondas batendo com força total aqui. Essa é a previsão para esse final de semana, como eu disse agora há pouco, alerta de ventos fortes de até 100 km por hora em todo o Espírito Santo, né? 75 cidades, incluindo a Grande Vitória também. Esse é o alerta de classificação laranja, viu? Dentro daquele alerta de força, de temperatura, de tempestade, enfim, alerta laranja. Agora, como é que fica a temperatura, né? Como ficam as temperaturas? Mínima de 22 graus, máxima de 29 em todo o Espírito Santo. Nesse final de semana é a primavera começando com força, né, gente? A primavera já chegou com tudo e você que mora em locais de risco, você que mora em encostas, locais perigosos, repetindo, tem alerta de ventos fortes de até 100 km e também chuvas fortes, tá? Então fique ligado, todo o cuidado possível para você, amigo do TN, porque a primavera começou com força, né? Volto com vocês. É ventória, né? Olha o vento ali. Final de semana normal no Espírito Santo, normal, né? Com chuva. Normal. Frio. Segunda-feira o tempo volta a abrir, o sol volta a brilhar, calorão danado. Mas até que agora, apesar do vento, né? O tempo tá aberto. Quem sabe, né? Dá uma virada aí, mas a previsão realmente está prometendo um tempo mais fechadinho pra gente no fim de semana. Luciano Rossetti, obrigada aí pelas informações. Vamos torcer. Vamos. Gente, presta atenção nessa imagem. Nem adianta latir, tá tudo debaixo da asa, olha tá? Isso. Pode acreditar, amigos, os 7 filhotinhos da cadela Sandy foram adotados por uma galinha que vive num sítio em Vila Nova do Bananal, zona rural de Baixo Guandu. A Clediana, amiga do TN, que enviou as imagens pra gente, diz que quando a mamãe Sandy sai de perto, Dona Galinha se aproxima para abrigar os cãezinhos. Olha isso, se não tivesse a imagem, a gente ia duvidar que isso é verdade. É o instinto protetor da Penosa, gente, é tão grande que ela não deixa a Sandy nem chegar perto dos filhotes. É mole um negócio desse. A Clediana disse, gente, que já retirou a galinha umas 2 vezes de perto dos cachorros para eles se alimentarem. Mas não tem jeito não, tá? Ela volta para ficar pertinho, como se fosse realmente ali a mãe dos bichinhos. É lindo demais a gente vê essa cena, mas a Clediana aí vai ter que administrar bem essa relação para não terminar em briga, né, gente? O mundo animal é realmente surpreendente. Instinto materno, né? 2 mamães para cuidar, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho Eles também. estão protegidos. Esse monte de filhote, né? Dá para dividir as tarefas aí direitinho. Tem trabalho para todo mundo, olha que legal. E a seguir, motorista embriagado faz uma bagunça no trânsito. Só parou quando bateu numa casa. E o TN fala ainda do surto de esporotricose. A doença atinge os animais e também os humanos. Você vai saber onde buscar atendimento para esse problema. A gente volta rapidinho. Tem nenhum de volta, agora 12:30. Um motorista bêbado perdeu o controle da direção e só parou ao bater em uma casa. O vídeo mostra a bagunça que esse motorista fez, gente. Desgovernado, primeiro ele atinge uma placa de trânsito, depois um veículo que estava estacionado. Por último, bate com tudo na parede de uma casa. Esse acidente aí aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista de 20 anos precisou ser levado ao hospital e depois, claro, para a delegacia da cidade. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, já que, segundo a PM, dirigia bêbado no momento do acidente. Olha, agora muita atenção que a gente vai falar de um assunto importante, a gente fala de saúde. O aumento no número de casos de esporotricose no município da Serra está preocupando os tutores de animais, especialmente dos gatos, que são os animais mais afetados por essa doença. Veja aí na reportagem.
Que tem 3 anos. Há 1 mês e meio, ele apareceu com uma ferida na cabeça. Liliane levou o gatinho a um veterinário. O diagnóstico? Esporotricose. Foi cerca de 1 mês, no início de agosto, a gente percebeu que ele estava com umas feridinhas na região da cabeça. Aí a gente já sabia que estava tendo um surto dessa doença, da esporotricose no bairro. Aqui é mais conhecida como doença do gato, né? Ou doença do jardineiro também, porque ela é contraída na terra, em jardins. Liliane ficou preocupada porque o outro gato da família, o Pacachu, morreu após ter complicações com a doença. O meu pai, inclusive, ele teve um gatinho, Pacachu, que ele acabou falecendo dessa doença porque ele não conseguiu dar o tratamento necessário para ele. A esporotricose é uma doença infecciosa causada por um fungo que normalmente é encontrado no solo e em plantas. Começa com uma ferida pequena e, se não tratada, vai aumentando e pode levar à morte. A doença pode ser transmitida em cães e humanos, mas os gatos são os mais afetados. E o tratamento para a doença não é barato. Após comprar a primeira caixa do remédio por mais de R$160, Liliane procurou ajuda no Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ da Serra, e conseguiu o restante da medicação de graça. A gente entrou em contato com eles, fizeram a ficha do nosso gato e a gente conseguiu essa medicação. Só que ocorreu uma demora, né, nesse atendimento. E foram cerca de 4 semanas esperando essa medicação. Liliane está no 2º período de Engenharia Sanitária e Ambiental e sabe a importância em cuidar e se prevenir para não ser contaminado. A Liliane mora aqui no bairro Jardim Carapina, na Serra, e percebeu que desde o início do ano vários gatos apareceram com a mesma doença, o surto, que está aí preocupando quem tem esse tipo de animal em casa. Então, Liliane, o que você acredita aí? Qual a sua opinião? O que poderia ser feito para evitar, né, que esse surto aumente? Eu penso que deveria haver uma ação comunitária junto à Prefeitura e o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses da Serra, para alertar os moradores e também identificar esses tipos de gato que tem essa doença e outros tipos de animais e informar a população que essa doença ela é transmitível para o ser humano, né, do gato para o ser humano, e poder passar essa informação para o público, e tanto no meu bairro que está acontecendo esse surto, tanto em outros bairros da Serra. Pois é, né, gente? Uma doença que também pode ser diagnosticada em humanos. É causada aí por um fungo e provoca feridas na pele. É, exatamente. É muito complicado isso. Em maio a gente mostrou aqui que teve um surto em Vila Velha, agora a gente está mostrando esse surto na Serra. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a repórter Manuela Machado. A Manuela vai conversar com um especialista no assunto para orientar a gente melhor, né? Todo mundo precisa entender um pouco mais sobre essa doença. Manuela, é com você, minha amiga. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né, com o médico infectologista, Dr. Aloísio Falqueto, que vai esclarecer para a gente porque, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, do ano passado para agora, houve aumento, sim, dos casos em animais e também em humanos. Em 2021 foram 600 casos e somente agora, em 2022, até o momento, são 680 casos da transmissão em humanos. Doutor Aloísio, boa tarde. Né? Como que identificar, o que a pessoa deve fazer, né, em caso, é uma ferida que aparece na pele, o que deve ser feito? Sim, é uma ferida, aparece na pele, em qualquer parte do corpo, mais comum nos membros, nas mãos, nos braços, e no início, na primeira, segunda semana, se confunde com uma doença bacteriana comum, estafilococo, e que o médico até está autorizado a tratar como doença bacteriana. Quando ele percebe que não responde ao tratamento com antibiótico, então já tem que começar a desconfiar da esporotricose. E essa ferida tem um curso natural. Começa com uma úlcera purulenta e depois se segue uma cadeia de nódulos linfáticos. No trajeto linfático são vários nódulos que aparecem em fileira na pele. É importante o tratamento com antibióticos. No início, a gente orienta, já que não tem disponibilidade de laboratório para fazer o diagnóstico, a gente orienta o diagnóstico clínico. E no início, às vezes, é difícil de distinguir da doença bacteriana, da estafilococcía. Então, a gente orienta, num primeiro momento, na primeira semana, sim, fazer o tratamento com antibiótico. Depois disso, se não deu resultado, aí pensar já na esporotricose, que tem outro tratamento. É um tratamento longo e transmite também do ser humano para ser humano? Não, ela não se transmite entre os humanos.
diretamente do animal ou de forma indireta do animal, do gato especificamente para os humanos. O tratamento é bem longo, sim, em média 3 meses de tratamento. E a resposta inicial é lenta. Na segunda, terceira semana que você começa a ver a melhora da lesão. E é uma doença que afeta mais os gatos, então quem tem gato em casa deve ficar atento. Quais os cuidados? Cuidados principalmente com o surgimento de feridas na pele do animal. Às vezes o animal chega cheio de feridas assim e a pessoa atribui a brigas, né, entre os animais fora de casa, e tem que estar muito atento. Hoje em dia, se o animal chega cheio de feridas no corpo, pensar logo na esporotricose, que ela está amplamente disseminada, principalmente na periferia das cidades, onde tem mais gatos em terrenos baldios, é onde se efetua principalmente a transmissão nos terrenos baldios, mas também animais que vivem dentro de casa. Às vezes um contato com outro animal infectado no próprio quintal da casa, e daí ele leva a doença para dentro de casa. É importante o dono do animal, então, isolar esse animal, porque o gato ele é ariço, né? O gato gosta de sair, ele é diferente do cachorro. E às vezes ele passa dias fora de casa, aí fica muito difícil. Então, quando percebeu que o animal está com ferida, confinar imediatamente e pedir ajuda ao veterinário para ver se confirma a esporotricose. Isso é fundamental, porque se deixar o animal solto, ele vai contaminar todos os objetos, sofá, calçada, o jardim, fica tudo contaminado. E esse ambiente pode ficar contaminado por 4 a 6 semanas, mesmo sem a presença do animal. Então, deve ficar atento aí. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Eu volto aí no estúdio com vocês. Valeu, Manu. Obrigado aí pelas informações. Importante alerta, né? Olha, um suspeito de colocar fogo num cartório no sul do estado foi preso no aeroporto de São Paulo, tentando embarcar para a Europa. O homem é a 3ª pessoa presa por envolvimento no incêndio que destruiu arquivos centenários. O local foi queimado no dia 4 de maio, durante a madrugada. 2 suspeitos foram presos em junho e o 3º foi detido ontem no aeroporto de Guarulhos. Ele iria embarcar para a Inglaterra. A motivação do crime não foi divulgada. O caso corre em segredo de justiça. Sexta-feira, 23 de setembro. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Lojas e indústrias estão otimistas com vendas e abrem 7.000 vagas. Na foto principal, ele me colocou na mala e disse: "Dá para te enterrar viva". O que muda com a nova lei para as mulheres no trabalho a partir de hoje? Como agiu a quadrilha que roubou 75 milhões da Vale? Seu programa, Filho de Bob Marley em Vitória. Veja as atrações nos bares. Tem também cupom para concorrer a Vales Compras. E veja ainda na edição de hoje, em esportes, Tite testa hoje quinteto mágico para a Copa. Agora é hora de falar de coisa boa, hein? Vamos falar do Capixaba Cap do próximo domingo? Você sabe qual que é a premiação da próxima semana? É aquela premiação que vai te tirar do aperto nesse final de mês, hein? São 130 mil reais no quarto prêmio. Isso mesmo, gente, são 130 mil reais no quarto prêmio e ainda tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Bom demais, hein, gente? Faz o seguinte, aponte seu celular para esse QR Code e compre agora mesmo vários Capixaba Cap. Você também pode pagar seus títulos no app e site com Pix e cartão de crédito. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá bom? É uma forma de Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então é o seguinte, no domingo tem mais de 150 mil reais em prêmios no Capixaba Cap. Garanta já o seu. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. O Ministério Público pediu a prisão do motorista que matou um casal em um acidente em Rio Bananal. Foi no dia 3 de abril. De acordo com a denúncia, Gilce Brito dirigia em zigue-zague e estava embriagado. Além disso, não tinha carteira de habilitação. Por isso, assumiu o risco de causar o acidente que matou Inevaldo Araújo e Valdirene de Fátima. Eles foram surpreendidos pelo veículo quando voltavam do trabalho. Com o impacto, tiveram ferimentos graves e morreram na hora. O motorista que causou a batida abandonou o carro e fugiu. Denúncias sobre a localização dele podem ser feitas pelo 181.
Quero saber se você aí de casa está preparado para ganhar ingressos do show do Whindersson Nunes. É agora, hein, amigos? Tá na hora. Pois é, anota aí o número que você vai ligar para se divertir com um dos maiores fenômenos da internet. Vamos liberar já? Vai ser no domingo, tá? Ó, 3019-1465. 3019-1465. A gente vai atender ao vivo, né, Janine? Isso nosso amigo do aí. TN, Vamos nossa atender amiga. ao vivo, a linha tá liberada. É um show de stand-up, né, gente? O pessoal às vezes confunde. O Whindersson até canta, mas é um show de stand-up super divertido. Vai acontecer no domingo. O telefone tá aí na tela, a linha já foi liberada, já tá bombando de ligação. Mas o ganhador a gente vai atender aqui ao vivo agora. Já tem alguém na linha? Alô? 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 Opa! Alô? Alô? Opa, com quem eu falo? Você fala com o Roberto? Roberto? Você fala de onde, Roberto? Eu falo de Barcelona. Barcelona na Serra. Parabéns, meu amigo. Você acabou de ganhar um par de ingressos para assistir o stand-up do Whindersson Nunes. É domingo. Muito obrigado, Bruna. Obrigada você pela Muito participação. obrigado, Bruna. Muito obrigado, Jorge Witt. Opa, é locutor ainda, né? Voz de radialista. Ó, meu amigo, obrigada a você por participar pela companhia, tá? Aproveite seu show. Vai levar quem com você? É um par de ingressos, hein? Oi? Alô? Vai levar quem? Então, eu tô para decidir a pessoa. Posso deixar em aberto, assim, por gentileza? Pode, claro, fica à vontade. Leva quem você quiser. O importante é ir lá curtir o show do Whindersson Nunes. Mas fica na linha que a nossa produção vai pegar seus dados, tá? Então, obrigado aí pela bem. sua participação. Valeu, Tá, Roberto. ok, obrigado. Olha só, agora a gente vai falar do Festival Manguinhos Gourmet, na verdade, no próximo bloco, né? A gente vai falar do Festival Manguinhos Gourmet, o TN1 vai te mostrar as delícias oferecidas no Balneário da Serra nesse fim de semana. E os gols da rodada também, a gente já volta. Isso aí. 47 minutos, já tô até combinando aqui com o campo de futebol atrás de mim, ó. Hora dos gols da rodada, gente, roda aí. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e CRB. O Vila Nova voltou na segunda etapa em ritmo mais ofensivo e logo abriu o placar. No primeiro minuto, Wellington Carvalho derrubou Wagner dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Aos 3, Neto Pessoa encheu o pé e balançou as redes, sem chances de defesa para o goleiro Diogo Silva. Final, Vila Nova 1, CRB 0. Vasco e Flamengo pelo Sub-17. O Vasco abriu o placar com o GB. Estrela cobrou o escanteio na medida para o atacante escorar para o fundo da meta rubro-negra. Na sequência, o Flamengo errou a saída de bola e Estrela encontrou Ryan. O jovem chutou no canto do arqueiro para sacramentar a vitória. Final, Vasco 2, Flamengo 0. Agora a Luísa Daia tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro esmaga preços. Quer ver? Então confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai, queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa! Gente, um elefante marinho apareceu em uma praia de Conceição da Barra, norte do estado. Veja aí, o animal foi visto por banhistas na praia de Guaxindiba. De acordo com o Instituto Mamíferos Aquáticos, esse foi o segundo elefante marinho que apareceu na região este ano. Ele aparentava estar saudável e foi monitorado pelo projeto Baleia Jubarte até voltar para o mar. Veio dar um passeio, né? Passeio. Rapidinho. E olha só, depois de 2 anos, o Festival Manguinhos Gourmet tá de volta e recheado de delícias do mar, tá? Mas tem também pratos com carne seca, pizza vegana, pão artesanal, comida boa com direito à arte e passeio pelo balneário. Nossa repórter Glaciere foi lá conferir e a gente vai ver junto. Bora! A beleza do lugar é aconchegante. Comida tem para todos os gostos e sabores na Orla de Manguinhos.
Neste final de semana, as portas dos restaurantes foram abertas para mais um Festival Manguinhos Gourmet. Uma leva de pratos para degustação a R$ 25. A advogada Natália e o namorado venceram o frio do final de semana e foram aproveitar o festival. E os pratos parecem ser muito bons, aí a gente quer, mesmo que tá frio, né, a gente vem mesmo assim aproveitar. Já o aposentado André Luiz saiu do Rio de Janeiro a convite de amigos. É a primeira vez que a gente está aqui em Manguinhos e foi um privilégio. Nós tivemos um convite de um amigo, um grande amigo, e estamos adorando. O festival deixou de acontecer por 2 anos devido à pandemia. Agora, além de restaurantes, agrega ateliês e pontos culturais. O nosso diferencial esse ano foi introduzir as galerias de arte no festival. Todo mundo faz shows e nós optamos de botar as galerias, porque você vai comer alguma coisa muito gostosa, um prato muito gostoso, e depois você pode passear na jardineira e conhecer as galerias de arte, com o seu trabalho dos artistas locais. Ao todo, são 23 estabelecimentos participando do festival e dá para ir em todos eles. É só pegar uma carona nessa belezinha aqui, que vai parar em cada um deles com a família toda. Bora? A jardineira percorre todos os pontos. Você escolhe em qual e em quantos vai parar. O passeio é de graça. Eu entrei nesse restaurante aqui, onde a degustação é da paella pantaneira. A paella que nós fizemos esse ano é uma paella que homenageia o Pantanal. Então nós utilizamos ingredientes da cozinha pantaneira nesta paella. Fizemos uma fusão de 2 pratos que são pratos típicos do Pantanal. Então aqui nessa paella você vai ver uma explosão de sabores, com bacon, linguiça, carne de sol, costelinha de porco temperada com páprica defumada. Só de olhar já deixa qualquer um com água na boca. Isso tá cheirando demais. Deixa eu aproveitar um pouquinho, né? Eu também sou filha de Deus. Bom demais. Será que a Glá comeu aquele prato todo? Eu acho que sim. Agora, o prato, do jeito que estava bonito também, né? Ô, maravilha. Muito lindo, gente. Olha, os pratos salgados custam R$ 25 e os doces R$ 18. Você escolhe um ou outro, Bruno? Ah, os dois, porque tem que escolher um ou outro. Vamos os dois, né? Olha só, o festival rola hoje e amanhã e domingo também, de meio-dia até às 5 da tarde. Dá pra curtir o fim de semana lá no Balneário de Manguinhos. Dá pra curtir. Beijo, gente. Ó, bom fim de semana pra vocês, tá? Até segunda. Tchau, até segunda.